Pois é, tudo bem aí com vocês, pessoalzinho aí do YouTube, tudo joinha? Pode ser do YouTube, mas também pode ser de outras mídias aí, né? Pode ser do Instagram, pode ser de outro canal que ainda esteja de pé, que não tenha sido censurado, que não tenha sido abatido aí por esse viés político aí maluco que a gente vê, né? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu aqui com vocês, Marcelo Homem de Mello, para a gente falar mais um bocadinho sobre essa realidade do Brasil. Quando eu falo aqui do Brasil, eu tenho vergonha. É óbvio que eu amo o Brasil, né? É óbvio que eu já tive a experiência de morar fora do Brasil. É óbvio que eu estou no Brasil porque, primeiro, eu tenho negócios no Brasil, eu estudo no Brasil, eu tenho família no Brasil, gosto do Brasil. E a gente passou a falar disso aqui no canal, de brasilidade, né, das coisas que envolvem o Brasil, por uma razão muito simples, que é discordar da forma como vem sendo tratada algumas coisas aqui no Brasil, né? Como as coisas vêm sendo enviesadas, ou seja, tem lado, né? As coisas começaram a ter lado e já há algum tempo. E eu trago para vocês aqui hoje um cientista político que recebeu, que é o Fernando Schuller. O Fernando recebeu o prêmio, deixa eu ver aqui na minha anotação, né? O Fernando Schuller recebeu o prêmio 2024 de liberdade de expressão, né? Então, o Fernando Schuller além de ser um cientista político, ele é um professor, ele é um comunicólogo, é um cara que tem uma trajetória na vida política enorme, e eu vou trabalhar em cima hoje dessa manifestação do Fernando quando ele foi receber o prêmio. Então foi o discurso dele no prêmio. Então quando eu vi esse discurso no prêmio, eu falei, rapaz, esse discurso tem tudo a ver com o que a gente está passando aqui no Brasil, e ele reflete, ele fala sobre isso, ele reflete sobre isso, então a gente tem que falar sobre isso, tá bom? Vou soltar o vídeo do Fernando e conforme a gente for conversando, conforme o vídeo for correndo, eu vou parando pra gente ir. Eu vou fazendo react em cima do vídeo dele, tá bom? Vamos lá então? Pois é. Nosso convidado é o Fernando Schuller e eu vou agora. Deixa eu pegar aqui o vídeo dele pra gente colocar aqui o vídeo dele. Pronto. Beleza. Só lembrando uma coisa para vocês. Esses vídeos fazem parte da nossa... Esses vídeos que a gente vem fazendo aí na última semana, com referência à censura, com referência à cassação aí de Pablo Marçal, com referência a esses atos pouco democráticos aí de censura prévia, essas outras coisas, compõem a nossa playlist Brasil Mostra Sua Cara. Então a gente tem lá uma série de vídeos, acho que uns 30 ou 40 vídeos já, falando dessas coisas que envolvem o Brasil. Então, tudo que envolve o Brasil e que a gente faz um reaction e que tem a ver com o perfil do Brasil, ou o perfil do brasileiro, ou o perfil sociopolítico, econômico brasileiro, a gente coloca lá. Beleza para vocês? Então, vamos pro vídeo aí do Fernando, ver o que ele tem para contar para nós. Vamos lá. Eu sinto vergonha, é triste dizer isso, eu sinto vergonha quando eu vejo um economista como Marcos Sintra, banido das redes sociais porque fez uma pergunta no Twitter sobre a votação do sistema eleitoral. Eu sinto vergonha quando eu vejo empresários num bate-papo, uma conversa informal num grupo privado de WhatsApp, sendo processados, banidos pela Suprema Corte Brasileira. Eu sinto vergonha quando tem um debate no Congresso Nacional sobre a chamada PL das fake news, e as empresas que têm os seus negócios afetados, plataformas digitais, os negócios afetados por aquele projeto, num debate democrático, expõem a sua visão, a sua opinião sobre o projeto, são censuradas pelo Estado brasileiro. Bom, deu para vocês entenderem aí por que eu faço das palavras do Fernando Schuller as minhas palavras, né? Esse é um recorte do discurso, e aí o discurso dele inteiro tem alguma coisa perto aí de 12 minutos, eu vou passar o discurso dele inteiro,
E eu só digo uma coisa para vocês. Nada como um professor que é cientista político para refletir as minhas palavras, tá? Eu acho que o Fórum da Liberdade de Expressão, o Fórum é nesse lugar que as coisas têm que ser discutidas. É em cima da lei, é em cima da lei. Não tem nenhuma decisão unilateral, não tem nenhum tipo de decisão de um único ministro, de uma única pessoa, de um único presidente, de uma única voz que possa calar uma nação inteira. Então, quando se cala o X ou quando se cala qualquer outra rede, é você que está sendo calado. Quando se cala o monarca do Flow, é você que está sendo calado. É o seu direito de expressão, é o seu direito de informação, é o seu direito de ir e vir. É a Constituição brasileira que está sendo rasgada. Então, vamos lá ouvir o discurso então do Fernando Schiller. Eu quero ver se eu assisto com vocês aí inteiro. Surpresa, de certa maneira. Hoje de tarde, hoje eu vinha vindo para cá pela manhã no aeroporto, encontrei um conhecido meu e ele me perguntou: está indo para Porto Alegre? Eu disse: estou indo para Porto Alegre. Vai visitar a família? Eu disse: não, vou ganhar um prêmio. Eu disse: vou ganhar um prêmio. Ele disse: prêmio do quê? Eu disse: não. Eu falei: liberdade de expressão. Ele disse: mas não é perigoso esse negócio? Ele fez uma cara meio assim, ele quase olhou para o lado, assim, o jeito virou, eu digo, falei alguma coisa. E é curioso, né? Isso talvez é um sinal do momento que a gente está vivendo no Brasil, né? E isso talvez justifique o prêmio, né? Mas eu queria fazer aqui uma rápida menção a todos os presentes, presidente Temer, Dr. Jorge, mas me permito uma rápida e singela homenagem a uma figura que é uma referência para mim e que se pautou nesses anos todos pela defesa, às vezes difícil, da liberdade de expressão no Brasil, num lugar, muitas vezes difícil e decisivo para o país, que é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E, ministro, digo por quê? E digo por quê, ministro? Porque o senhor ocupou uma posição de poder onde o senhor poderia usar o poder, inclusive, para o abuso do poder. E sempre que o senhor teve diante de si o poder, usou em favor, não do abuso, mas da liberdade. E na liberdade, na forma do direito. E eu estudei muito isso, inclusive alguns dos seus votos. E aqui eu queria começar, eu vou falar muito rápido, menos que o professor Lynch, mas dizer que esse é um ponto central. Eu tenho insistido muito nos meus artigos e é curioso que a gente no Brasil hoje esteja discutindo coisas que a gente pensava eventualmente que nós havíamos resolvido no Brasil. Porque a norma do direito é, no fundo, a fiadora das nossas liberdades, das nossas garantias. E por que nós nos afastamos disso no Brasil estranhamente? Não é? Porque quando nós somos julgados de acordo com a norma objetiva do direito, ou seja, do contrato político que nós todos assinamos e nós todos produzimos como sociedade, com a objetividade da norma do direito, nós somos julgados em condições de igualdade. Nós temos a previsibilidade, nós temos a segurança das nossas garantias institucionais. Um deputado como meu querido Marcel Van Hatten, que hoje tem uma ação contra ele, uma ação que pode levá-lo a pagar uma multa de R$20 mil todos os dias. Ou seja, o que o Fernando está falando, e que pode parecer chato para você, mas eu vou fazer um pedido aqui para você. Fique até o fim. Escute o discurso. Você que ama a liberdade de expressão, você que é cidadão brasileiro como eu, e que está entendendo mais ou menos, ou que não está entendendo nada do que está acontecendo aqui nesse momento do Brasil, mas que precisa entender, é necessário você entender, porque a política mexe com você da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Já falei isso aqui no canal. A hora que você acorda e liga a luz do teu quarto, você já está pagando impostos, você está pagando encargos. A hora que você pega um ônibus para ir trabalhar ou põe gasolina no teu carro, a política está interferindo em você. Se você empreende, tem um negócio próprio, você paga ICMS, você paga uma série de impostos relativos à
ao seu business, você é cidadão comum, você paga imposto de renda pelo que você ganha. Se você vende um imóvel que é seu, você vai pagar imposto pelo imóvel que você tem. Se você vai deixar uma herança para alguém, você vai pagar imposto, encargo sobre isso. Então a política mexe com você da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Então vou fazer um pedido para você e fica até o fim desse vídeo para você escutar alguém que entende do que está falando. Não é ninguém que está por aí nas mídias sociais, nas redes sociais falando besteira. É um cientista político, é um cara balizado que tem informações reais e que vão agregar valor para sua vida. Fica até o fim, por mais chato que isso te pareça. É um pedido meu. Depois, se você não gostar do vídeo, se você achar que não tem nada a ver contigo, deixa aqui a esculhambação aqui no descritivo do vídeo que eu vou ficar calado e vou aceitar. Vou aceitar o teu hateamento. Mas assiste até o fim, por favor. Ou pode não levá-lo a pagar uma multa, porque e uma ação da qual ele não sabe o mérito nem o conteúdo. Não tem acesso ao mérito e ao conteúdo. E muito menos ao critério pelo qual ele é acionado ou julgado, ou pode ser eventualmente julgado. Porque quando nós não sabemos, quando nós nos afastamos da objetividade do direito, nós ingressamos no terreno das interpretações, no terreno das ilações. Aliás, um dia eu ouvi o presidente Temer exatamente usando essa expressão. O direito das ilações, das interpretações, da subjetividade humana. Não é? E isso me lembra uma velha lição de Montesquieu, uma velha lição dos pais da democracia liberal moderna, dizendo: se nós somos julgados, se as nossas garantias dependem da objetividade da lei, nós temos a liberdade. Do contrário, nós estamos sujeitos ao governo dos homens e não das leis. Porque se eu sou julgado no Brasil, se qualquer um de nós é julgado no Brasil pelo que o juiz acha que é uma ameaça à democracia, ou sobre o que o juiz acha que é um discurso de ódio, ou que o juiz acha que é verdade ou inverdade, uma fake news ou não, eu não estou subordinado à objetividade da lei, mas à interpretação muito subjetiva e falível de alguém, de uma autoridade que detém o poder. Eu me lembro aqui, eu volto aqui, eu não vou fazer, professor é um perigo, ele pode fazer muitas digressões, mas a história da liberdade de expressão no mundo moderno nasceu exatamente dessa reflexão. Quando John Milton foi ao parlamento inglês reivindicar o fim da censura aos livros na Inglaterra, o seu grande ponto era: a verdade está espalhada por aí. A verdade, ele busca o mito de Ísis e Osíris, diz: a verdade foi fragmentada, foi estilhaçada em 1000 pedaços. E nós só vamos reconstruir esses pedaços eventualmente no juízo final. Até lá nós vamos ter que lidar com pedaços da verdade. Tá? E mais, ele dizia: os juízes não devem fazer a censura dos livros porque os juízes são falíveis. Os juízes são falíveis. E, portanto, nenhuma autoridade de Estado, nenhum juiz deve ser o árbitro da verdade, porque a verdade pertence a toda a sociedade. Este é um... E a partir daí nós temos todo o problema. Eu sou de uma geração, presidente, que, como muitos aqui, acompanhou todo o processo de redemocratização do Brasil, ainda muito jovem, lá nos anos 90, nos anos 80. Não é? E por muitos anos, décadas eu diria, nós tivemos embates políticos, aqui mesmo no fórum, estatistas contra privatistas, planos econômicos, debates políticos mais variados. Mas todos nós fomos alimentando ao longo dessa jornada de muitos anos um secreto orgulho da nossa democracia. Eu mesmo participo de temas de liberdade de expressão há muito tempo. Eu me lembro que até 5, 6, 7 anos atrás, um pouquinho mais talvez, praticamente esse era um tema que nós imaginávamos resolvido no Brasil. Resolvido no Brasil. Aliás, me lembrava John Stuart Mill, em 1859, no On Liberty, onde ele abre o capítulo... Pois é, a gente achava, né? Eu participei, sou da mesma geração do Fernando Schiller, participei, enxerguei as diretas já, vi o povo na rua brigando pelas diretas, acompanhei Michel Temer, acompanhei todos esses caras que ele está mencionando aí, e sempre a gente achou que a democracia estava resolvida no Brasil, que estava instaurada aí, que a gente não tinha para onde fugir. Não tinha, estava instaurado, está na Constituição, está inscrito. E como é que uma única pessoa, um único presidente, um único ministro está arrebentando com isso tudo? É o que o Fernando está falando.
E como é que a gente, como geração que assistiu tudo isso, não está se manifestando? Estamos, Fernando, nos manifestando, estamos nos manifestando na nossa praça pública, que é hoje o que? A internet. Então, por que vocês estão me ouvindo falar isso? Marcelão, o canal tá ficando chato com relação a isso. Está ficando chato porque tem que ser chato. Porque é um momento chato onde os nossos direitos, onde os nossos deveres estão sendo aviltados. Onde a gente pode ser excluído, onde a gente pode ser apagado, onde a gente pode ser reduzido a nada em um único minuto. Onde você que está me assistindo e que vive das suas redes sociais e que eventualmente empreende nas redes sociais, pode ter as redes caçadas, derrubadas. E isso é uma atitude antidemocrática, isso é censura prévia, isso é crime e está acontecendo aqui agora, debaixo das tuas barbas, das minhas barbas e das barbas de todo cidadão. Então, olha o que o Fernando está falando num fórum de discussão pela liberdade, isso ninguém mostra. Isso aqui não passou em lugar nenhum da mídia. Isso aqui eu fui cavar para vocês verem como isso é importante. Sobre liberdade de expressão, dizendo exatamente isso. Esse é um tema meio resolvido na Inglaterra já em 1850. Só que hoje, alguns anos atrás, talvez desde 2018, 2019, talvez um pouco antes, um pouco depois, as coisas mudaram no Brasil. E aquele secreto orgulho que a gente sentia, pelo menos eu sentia em relação à nossa democracia, mudou. Hoje eu confesso para vocês, por vezes eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha da nossa democracia. Eu sinto vergonha, é triste dizer isso. Eu sinto vergonha quando eu vejo um economista, presidente Temer, como Marcos Sintra, banido das redes sociais porque fez uma pergunta no Twitter sobre a votação do sistema eleitoral. Eu sinto vergonha quando eu vejo empresários num bate-papo, uma conversa informal num grupo privado de WhatsApp, sendo processados, banidos pela Suprema Corte Brasileira. Eu sinto vergonha quando tem um debate no Congresso Nacional sobre a chamada PL das fake news, e as empresas que têm os seus negócios afetados, plataformas digitais, os negócios afetados por aquele projeto, num debate democrático, expõem a sua visão, a sua opinião sobre o projeto, são censuradas pelo Estado brasileiro. Por vezes a gente pode imaginar que isso é um enorme conjunto de mesquinharias, onde deputados são banidos de rede social, tendo lá o artigo 53 da Constituição que garante a imunidade parlamentar. E assim você vai, onde um youtuber chamado Monark, que defende um princípio do qual eventualmente se pode concordar ou não, que é a mais ampla liberdade para qualquer partido fazer uso da sua expressão, é processado pelo Estado brasileiro a pagar 4 milhões de reais por essa afirmação. Tá? O Monark não foi só multado, o Monark foi praticamente caçado como quem caça um javali. Já falei isso aqui para vocês. Ele está exilado hoje fora do país, ele, Alan dos Santos e outras pessoas que fazem parte desse contexto e que hoje se autoexiliam com medo de ir para a prisão, com medo de serem caçados por uma pessoa nefasta e que emite opiniões unilaterais, decisões monocráticas que só uma única pessoa, ouvindo essa opinião do professor Fernando Schiller é que a gente descobre que a gente está mesmo lascado, ferrado e presta a ser enterrado num mar de lama, maior do que a gente já está vendo. Está chegando na tua casa, aquilo que você pensava que acontecia só lá em Brasília, aquela cachorrada, aquela bagunça toda que era só lá em Brasília, está chegando na tua casa, está chegando na tua feira, está chegando no teu supermercado, está chegando no banco que você tem conta, está chegando até você. Que é basicamente, de uma maneira tosca, defender, ministro Magalhães, o mesmo princípio da primeira emenda americana. O mesmíssimo princípio. O que me levou, inclusive, a um raciocínio muito curioso de que, eventualmente, James Madison e Thomas Jefferson seriam processados no Brasil. Que eventualmente o juiz Oliver Holmes e o Luiz Brandeis, que foram os arquitetos da interpretação contemporânea, e gerações de ministros, de juízes da Suprema Corte Americana, seriam postos fora da lei, eventualmente com uma multa de 20 mil reais por dia no Brasil. Isto é um mal-estar.
Eu digo para vocês que, por isso eu passei a virar uma pessoa que escreve muito sobre isso. Alguma vez até recebi uma carta de um leitor dizendo: são ótimos seus textos, mas você não pode falar de outro assunto? Igual a gente, né? A gente está falando bastante de liberdade de expressão, estamos falando muito disso. Do mesmo jeito que o professor Fernando Schiller escreve, a gente vem aqui e faz vídeo relatando isso, né? E vamos ver que tipo de alcance a gente consegue. Tal qual o professor Fernando Schiller, que os leitores dele reclamam que ele só vem falando nisso, a gente também logo vai começar a receber esses rates aqui, né? Pô, Marcelo, você está falando muito disso, mas é necessário, é o momento, Brasil. E aqui a gente fala quem tiver que falar, doa quem doer. Não tem como ser diferente. Eu falei, por enquanto não. Quando o Brasil voltar a ser uma democracia liberal, eu paro de escrever sobre esse assunto. Eu paro de escrever sobre esse assunto. E digo para finalizar, eu sempre gosto de responder, até porque eu vejo que tem muita gente jovem aqui, alguns mais coroas talvez já me ouviram falar isso. Por que eu defendo tanto, ou tantos aqui defendem, por que defender a liberdade de expressão? Eu digo sempre que defender a liberdade de expressão não é para as boas ideias, não é para as ideias legais, não é? Também para as ideias legais, também para as ideias boas, mas defender a liberdade de expressão de verdade é defender o direito à liberdade de expressão para as más ideias e eventualmente para as pessoas com as quais a gente não concorda e para as ideias que eventualmente a gente considera insuportáveis. Isso me lembra uma expressão também do John Stuart Mill, que aliás recomendo aqui como professor o segundo. Você entendeu o que ele está falando? Para as ideias boas está tudo certo, né? Faz parte. Pô, que legal, que bacana. Vai, passa. Pô, vai, aprova. Pô, faz parte. Pô, defende a sociedade. Pô, tá na Constituição. É bacana, é a favor do povo, é a favor das pessoas, é a favor dos menos favorecidos. Passa, toca o pau. Agora, para aquelas ideias que não são tão boas, elas merecem também apreciação. Vamos olhar, vamos ver, vamos pensar, vamos refletir, vamos ver se essas ideias podem ser melhoradas, vamos ver se a minha ideia, que não é tão boa, pode se juntar à ideia de uma outra pessoa que é melhor do que a minha, e aí a gente tem uma terceira ideia que atenda toda uma comunidade, que faça bem para o povo. É isso, né? É isso, a discussão é isso, a gente tem o poder da discussão, tem o poder da negociação, é isso que a gente quer. O que a gente não quer é tampão vindo de cima para baixo, com perdão da palavra, né? Tampão rima com Xandão, mas é isso. A gente não quer tampão vindo de cima para baixo, afrontando e tolhendo a nossa liberdade. No capítulo lá do On Liberty, ele diz assim: por que afinal de contas nós devemos defender o direito ao erro? Por que afinal de contas nós devemos defender o direito a fake news, o direito ao discurso absurdo, ao discurso insuportável? Qual é a lógica disso? Pois eu respondo: a lógica de defender o direito ao erro, a proteção, a garantia do direito ao erro na expressão, não é pelo erro, não é pela vantagem, pelo bem-estar, pela utilidade que o erro pode nos trazer, mas é pela defesa de um princípio. Um princípio que, se nós assegurarmos e garantirmos, faculta o florescimento da verdade. É por isso que nós defendemos, uma sociedade garante, historicamente, durante 300 ou 400 anos do mundo moderno, se constituiu lentamente essa ideia. Aliás, num filme brilhante, que eu também gosto de citar, chamado O Povo contra Larry Flint, um certo momento, quando aquela revista que não servia para nada, aquela revista que era um erro e que devia ser banida, e o caso foi para a Suprema Corte Americana, e um dia ele se irritou, o Larry Flint, juntou a imprensa em torno dele e disse assim: olha, eu quero dizer, eu sou o pior dos americanos, eu concordo com vocês, eu sou o pior dos americanos. Agora, se a Constituição dos Estados Unidos me protege... Sabe qual é a revista, né, do Larry Flint? É a Playboy. Então a Playboy é a revista que chegou lá e marcou a presença. Então essa é a história, né? Então a Constituição americana protegeu o Larry Flint, protegeu a revista Playboy, até eles entenderem que ele tinha o direito de manifestar aquela revista, né? Então aquela revista foi sucesso até recentemente no mundo inteiro, porque o cara teve o
o Congresso, teve o Senado, teve a legislação americana a favor dele. Mim, que sou o pior dos americanos, protege a todos vocês que são melhores do que eu, porque eu sou o pior dos americanos. E este é o sentido último da defesa da liberdade de expressão. Porque nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, portanto, ninguém sabe exatamente, em última instância, tem a garantia do que é o erro e do que é a verdade, ok, mas é a garantia da defesa, a única maneira que nós temos de defender e assegurar a vigência de um princípio que, no fundo, protege a todos nós, inclusive o florescimento das boas ideias. Por fim mesmo, quero dizer para vocês, dedico este prêmio a todas as pessoas perseguidas, banidas, censuradas no Brasil de hoje. Tá? Em nome delas, todas as pessoas. E em nome delas, infelizmente ou felizmente, eu continuarei escrevendo pelo menos nos próximos tempos. Muito obrigado. Pois é, em nome dessas mesmas pessoas, né, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar gravando. Em nome do Monark, em nome do Alan dos Santos, em nome aí dessas pessoas que foram autoexiladas, a gente vai continuar falando, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter estado com a gente até aqui. Vou encerrando. Esse vídeo acabou ficando longo, mas vê se, para quem chegou até aqui, faz uma autorreflexão, vai dormir pensando nisso, põe isso na sua mente, porque é extremamente importante. E acompanha lá a nossa playlist que fala sobre o Brasil Mostra Sua Cara. Um grande abraço para vocês, até breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.